O pensamento da modernidade, que por tanto tempo se apresentou sob o ingênuo nome de luzes, e o ainda mais ingênuo termo programático progresso, destaca-se por uma mobilidade essencial. Sempre que segue seu avanço típico, ele executa o movimento pelo qual o intelecto irrompe da caverna das ilusões humanas em direção ao exterior não humano. Não é à toa que a virada da cosmologia, identificada ao nome de Copérnico, situa-se no princípio da história recente dos conhecimentos e desilusões. Ela fez que os habitantes do primeiro mundo perdessem seu mito cosmológico e, em seguida, pôs em marcha uma era de progressivos descentramentos. Desde então acabaram, para os habitantes da Terra, todas as ilusões sobre sua posição privilegiada no regaço do cosmos, por mais que tais ideias possam permanecer coladas a nós, como ilusões inatas. Com a tese heliocêntrica de Copérnico, principiou uma série de rupturas exploratórias voltadas para um exterior desprovido de seres humanos, em direção às galáxias inumanamente distantes e aos componentes mais fantasmagóricos da matéria. O novo sopro gélido vindo do exterior logo foi percebido, e mesmo alguns dos pioneiros das revolucionárias mudanças do conhecimento da posição da Terra em relação ao universo não deixaram de exteriorizar seu desconforto quanto à pretendida infinitude. Assim, o próprio Kepler protestou contra a doutrina do universo infinito de Giordano Bruno, dizendo que precisamente nessa reflexão há um não sei que de aterrorizador e oculto. De fato, vagamos perdidos nessa imensidão, à qual se negam limites e ponto central, e com isso qualquer posição fixa. O homem que espera encontrar no amanhã uma realidade mais desenvolvida, é a própria ideia de desenvolvimento, né? Ele é um iludido. A ideia do universo infinito, ela tira o centro, o homem do centro, né? A teoria heliocêntrica tira a Terra do centro. O homem não está no centro do desenvolvimento. O homem não determina a história para que ela não determina a tecnologia para que ela se desenvolva a serviço do homem, a serviço do que o homem quer. Não. A tecnologia se desenvolve por uma coisa que quando o homem vê, ele fala, não quero. Você viu recentemente os desenvolvedores de internet de tecnologia querendo dar um pause. Porque elas chegam num ponto que eles não querem. A tecnologia se desenvolve por conta própria e o homem está a serviço dela. O homem não é o centro
As ações humanas não são plenamente calculadas. Elas têm efeitos que vão além do que o homem pretende. A ação humana faz com que o homem encontre a alteridade, né? O outro com o qual ele se depara e que o confronta. A essas incursões nos extremos seguem-se, na esfera interior dos homens, irrupções do frio proveniente dos gélidos mundos técnico-cósmicos. Desde o início dos tempos modernos, a humanidade deve a cada século, a cada década, a cada ano, a cada dia, aprender a aceitar e assimilar novas verdades sobre um exterior que não tem relação com os seres humanos. A partir do século XVII, difunde-se inicialmente entre as camadas cultivadas da Europa e em seguida entre as massas informadas do primeiro mundo a nova sensação psicocosmológica de que a evolução, essa deusa indiferente do devir, não tem em mira os homens. A cada olhar sobre a estrutura da Terra e os espaços extraterrestres, aumenta a evidência de que o homem está sobrepujado de todos os lados por monstruosas exterioridades que o insuflam com o frio das estrelas e uma complexidade sobre-humana. A velha natureza do Homo sapiens não está à altura dessas provocações vindas do exterior. Por meio da pesquisa e da tomada de consciência, o homem tornou-se o idiota do cosmos. Mandou a si próprio para o exílio e baniu-se da segurança imemorial que gozava nas bolhas de ilusão autoconstruídas rumo ao sem sentido, ao desconectado, ao automático. O homem destruiu a sua bolha. O cosmos, nós vimos a teogonia no Exíodo, um cosmos, né? uma cosmogênese. Existem outras cosmologias. Uma cosmologia é uma esfera, é uma proteção que o homem constrói para ele mesmo, né? Só que o homem rompeu isso, rompeu esse envolto protetivo à medida em que ele se engajou em práticas que criam coisas estranhas, né? Que fazem, o que ele fala aqui, né? Que fazem o vento frio da tecnologia adentrar na esfera interior do homem. Esse vento frio, esse vento gelado, ele anuncia um abismo. Com auxílio de sua inteligência incansavelmente exploratória, o animal aberto arrancou por dentro o telhado de sua velha casa. Participar da modernidade significa pôr em risco os sistemas imunológicos que se desenvolveram ao longo da evolução. A marca da modernidade é o homem que arranca por dentro o telhado da sua casa. Não, isso quer dizer o quê? Que a proteção do homem não foi destruída, que não pelo próprio homem, pelo seu afã de desenvolver, de ampliar-se, de aventurar-se. Quando os europeus navegam para o longe,
Uma modernidade que você pode pensar a partir do final do século XV, né? Desde que o físico e cosmógrafo inglês Thomas Digges, nos anos 1570, provou que a bimilenar teoria das cascas ou camadas celestes era tanto fisicamente infundada quanto supérflua do ponto de vista da economia conceitual, os cidadãos da época moderna se encontraram forçosamente em uma nova situação, que lhes retirou, junto com a ilusão da posição central de seu torrão na totalidade do mundo, também a consoladora imagem de que a Terra achava-se envolta por abóbadas esféricas, como aconchegantes mantos celestiais. O homem perdeu a certeza de que ele ocupava, junto com a Terra, o lugar central no universo, e junto disso ele perdeu também a sua manta protetora dentro da Terra. A ideia de que a Terra era composta por círculos protetivos, né? A partir daí, os homens modernos tiveram de aprender como é possível existir enquanto núcleo, mesmo desprovido de camadas envoltórias. Os homens modernos, eles são soltos no espaço, né? Isso não quer dizer que os homens sejam atomizados, que os homens sejam desconectados uns em relação aos outros. Na verdade, se a gente perde um envoltório maior, uma ideologia, por exemplo, para unir os homens passam a depender muito mais das relações, das suas relações imediatas. A frase pia e alerta de Pascal, o silêncio eterno dos espaços infinitos me amedronta, expressa a consciência íntima da época. Desde que os tempos, num sentido preciso, se tornaram novos, estar no mundo significa ter de se agarrar à superfície do planeta e contar com a força da gravidade, para além do regaço e das camadas protetoras. O homem passa a contar muito mais com suas relações e muito mais com o próprio planeta. O homem precisa reconhecer que ele tem que... Então você vê forçado a reconhecer que ele só tem esse planeta para viver. E ele precisa cuidar desse planeta. Porque não existem proteções. Cai a ideia de que existe algo protegendo, né, o homem. Não pode ser mero acaso que desde os anos 1490, os europeus, pressentindo o que estava em jogo, construam e observem, como possessos de um culto indefinido, modelos esféricos da Terra, globos, como se quisessem, pela visão desses fetiches, consolar-se do fato de que, por todo o tempo, só poderiam existir sobre uma bola e não mais em uma. Então, no final do século XV, os homens começam a representar a Terra não num planisfério, mas num globo. E se você faz um globo, você vai entender, qual é a sua, onde você está num globo. Você não pode estar dentro, porque dentro do globo são as camadas internas do planeta. Você está então sobre o globo. Em algum ínfimo ponto
dentro desse espaço limitado do globo terrestre. Então você não tem mais a ideia de que você está na Terra, portanto, protegido por ela. Você passa a considerar que você está sobre a Terra. Sobre uma bola, né? Uma esfera. Vamos mostrar que tudo que hoje se denomina globalização provém da brincadeira com essas bolas excêntricas. Nietzsche, o magistral formulador daquelas verdades com as quais não se pode viver, mas que tão pouco se pode pretender ignorar, para não ofender a probidade intelectual, articulou conclusivamente o que o mundo em seu todo deve se tornar para os empreendedores modernos com base nessa percepção. Uma porta abrindo-se para 1000 desertos, vazios e glaciais. Viver na época moderna significa pagar o preço da ausência de camadas protetoras. O homem agasalhado lida com sua psicose da época, respondendo ao resfriamento exterior com técnicas de aquecimento e políticas climáticas. Ou com técnicas climáticas e políticas de aquecimento. Mas depois que rebentaram as bolhas cintilantes de Deus, as camadas cósmicas, quem seria capaz de criar invólucros protéticos ao redor dos que foram desmascarados? Contra a geada cósmica que penetra na esfera humana pelas janelas escancaradas das luzes, a moderna humanidade interpõe um deliberado efeito estufa, empreendendo um esforço para compensar sua falta de invólucros espaciais por meio de um mundo artificial civilizado. A civilização, todas as ideias que os homens fazem a respeito deles mesmos, são uma estufa, uma proteção que o homem cria para ele mesmo, né? É este o derradeiro horizonte do titanismo técnico euro-americano. A modernidade aparece nessa perspectiva como a era em que um desespero de natureza agressiva produz um voto, que a construção de uma casa que abranja toda a espécie e uma política de aquecimento terão finalmente sucesso contra o céu aberto, frio e silencioso. O homem acredita que ele vai construir um sistema político ou uma política que o garanta. Foram, sobretudo, as nações mais empreendedoras do primeiro mundo que traduziram sua recém-adquirida inquietude psicocosmológica em um construtivismo ofensivo. Mas também é só o que nos resta, fazer uma política que seja generosa com a gente, né? Você vai ser como tem muita gente que, olha, já que a gente não tem mais certeza, não existe, já que a gente não tem mais verdades, que a gente tem verdades, já que a gente não tem mais verdades, a gente não acredita em nada, então a gente não precisa de proteção nenhuma. Cada um é um indivíduo e acha que pode fazer o que quiser consigo próprio, né? Aí essa pessoa ela luta contra a nossa busca por nos proteger e proteger a Terra. Foram, sobretudo, as nações mais empreendedoras do primeiro mundo
que traduziram sua recém-adquirida inquietude psicocosmológica em um construtivismo ofensivo. Elas se protegem contra os terrores dos espaços abissais que se estendem ao infinito pela edificação, simultaneamente utópica e pragmática, de uma estufa global, que lhes deveria fornecer uma habitação moderna em meio ao espaço aberto. É por isso que, finalmente, à medida que avança o processo de globalização, o olhar dos homens para o céu, tanto de dia como de noite, se torna cada vez mais indiferente e esparso. Mais do que isso, tornou-se quase um sinal de ingenuidade interessar-se ainda com um patos existencial por questões de cosmologia. Se torna uma ingenuidade você pensar numa cosmologia, pensar no todo no qual nós estamos inseridos. O que faz sentido então é pensar em globalização, pensar num mundo que esteja unido por alguma coisa e protegido por essa coisa, né? Ao espírito do ambiente progressista, convém, ao contrário, a certeza de nada mais ter de procurar no que se conhecia como o céu. Pois não é mais a cosmologia que diz hoje aos homens qual é a sua situação, mas a teoria geral dos sistemas imunológicos. A peculiaridade da época moderna reside em que, após a virada para o mundo copernicano, o sistema imunológico constituído pelo céu de repente não servia mais para nada. A modernidade se caracteriza por produzir tecnicamente suas imunidades e separa cada vez mais suas estruturas de segurança das tradicionais criações literárias e cosmológicas. A civilização de alta tecnologia, o estado de bem-estar social, o mercado global, a esfera midiática, todos esses grandes projetos visam, em uma época sem camadas de proteção, emular a imaginária segurança das esferas, tornada impossível. Redes e políticas de segurança devem agora ocupar o lugar das camadas celestiais. A telecomunicação deve fazer às vezes do abraço circundante. Envolto em uma pele midiática eletrônica, o corpo da humanidade deve criar para si uma nova composição imunitária. Dado que o velho continente, que tudo abrangia e continha, a abóbada celestial, está irrevogavelmente perdido, aquilo que não mais está abrangido, não mais está contido. O antigo contento deve prover ele mesmo satisfação sobre continentes artificiais, sob céus e cúpulas artificiais. Nós tínhamos um continente, a abóbada celestial, mas isso foi perdido. Nós que éramos o abrangidos e agora não somos mais, éramos o contido, o contento, devemos prover a nós mesmos nossa satisfação sobre usando estufas, né? Criando um continente artificial para a gente. Sobre os conceitos continentes, contento, abrangente e abrangido. Ver Jordano Bruno. Na perspectiva da história conceitual, o ponto marcante é que continente, na acepção moderna, designa a aglutinação do solo terrestre, ao passo que o continens clássico
significava a camada mais externa do céu. É curioso que se considere modernamente o solo como abrangente, embora desde Colombo e Magalhães se saiba que no contexto geográfico global, quem abrange são os oceanos, enquanto os chamados continentes são, ao contrário, abrangidos. Com justificada ironia, autores anglo-americanos se referem aos discursos da velha Europa como sintomas de um pensamento continental. A ideia, nós chamamos os continentes de continentes, mas isso não faz sentido, porque essa faixa de terra ela é contida, ela não é continente. Continentes teriam que ser os oceanos. Mas quem ajuda a edificar a estufa global da civilização chega a paradoxos termopolíticos. Para que sua edificação seja levada a cabo, e essa fantasia especial está na base do projeto de globalização, é preciso que populações gigantescas, no centro como na periferia, sejam expulsas dos velhos casulos das ilusões regionais bem equilibradas e expostas aos gelos da liberdade. Mas o construtivismo total cobra inexoravelmente seu preço. Para abrir espaço à esfera artificial substituta, faz-se explodir em todas as regiões do velho mundo os restos de uma fé no mundo interior e na ficção de uma segurança em nome de um radical iluminismo de mercado que promete uma vida melhor, mas que, num primeiro momento, só põe abaixo de forma devastadora as normas imunitárias do proletariado e das populações periféricas. Nós acreditamos fazer nossa proteção, mas o que nós fazemos é acabar com, destruir as certezas que nós mesmos vamos criando. A ideia de classe social, a ideia de que você pertence a uma posição na sociedade organizada para uma produção, essas ideias de classe social acabaram, né? Ou ficam abaladas. O trabalhador não se acha mais trabalhador. A classe média encolhe. De súbito, massas estupefatas se acham ao relento, sem que jamais se lhes tenha corretamente explicado o sentido de sua expulsão. Iludidas com frio e abandonadas, elas se envolvem nos sucedâneos de antigas imagens do mundo, na medida em que estes parecem trazer em si ainda um sopro do calor da ilusão da antiga humanidade quanto ao abraço circundante. As massas que estão ao relento não têm proteção, não são cidadãs, né? A cidadania seria uma esfera protetiva. Elas buscam antigas imagens do mundo para se protegerem, né? Quem nos deu a esponja para apagar todo o horizonte? Que fizemos ao desatar a terra de seu sol? Para onde ela se move agora? Para longe de todos os sóis? Não estamos em queda livre? Para trás? Para os lados? Para frente? Para todas as direções? Existe ainda um acima e um abaixo? Não vagamos como através de um nada infinito? Não sentimos sobre nós o sopro do espaço vazio? Não ficou ele mais frio? Palavras do Nietzsche. Nessas questões, abre-se o sorvedouro que os atuais discursos globalizantes
em sua histeria atarefada, preferem ignorar. Em tempos sem cobertura, sem orientação no espaço, subjugados por seu próprio progresso, os modernos devem se tornar, em massa, seres insensatos. Pode-se considerar a civilização técnica, sobretudo sua aceleração no século XX, como a tentativa de sufocar as questões levantadas pelos testemunhos cruciais de Nietzsche, esse Diógenes trágico, em um manto de conforto. O homem é obrigado a ser insensato, já que ele perdeu a cobertura, ele é obrigado a avançar sem cálculo. Nietzsche avisando que o homem tem... que existe uma coisa chamada vontade de potência, que não conserva a vida, né? Na medida em que o mundo moderno põe à disposição dos indivíduos meios de vida técnicos de perfeição até então desconhecida, o mundo moderno, quer lhes tirar da boca dos indivíduos a inquietante indagação sobre o espaço em que vivem, ou do qual continuamente despencam. Os homens, então, avançando de forma desmedida, eles indagam pelo espaço em que vivem, indagam pelo globo, pela saúde do globo, né? Enquanto isso, foi justamente a modernidade existencialista que aprendeu porque, para os homens, é menos importante saber quem eles são do que onde estão. Na modernidade, o homem não se pergunta quem ele é, ele se pergunta onde ele está. Ele fica indagando sobre o espaço. Enquanto a banalidade sitia a inteligência, os homens não se interessam pelo seu lugar, que parece estar dado, mas dirigem sua imaginação para os fogos fátuos que pairam à sua frente como nomes, identidades e negócios. O homem se indaga pelo espaço, mas não como algo a ser preservado, né? Ele indaga pelo espaço como um fogo fato, alguma coisa que promete a ele que, se ele se aventurar, ele precisa se aventurar, ele precisa jogar com a sorte, né? Acabei de ver uma entrevista com Aldo Rebelo dizendo que o Brasil deve industrializar o Centro-Oeste para fazer comércio com os outros países da América do Sul, né? Isso à custa do meio ambiente. Ele não está se importando com isso. Ele quer um movimento insensato para frente. Ele disse que o Brasil deveria fazer como os Estados Unidos, não deixar nenhum espaço desocupado, né? Se é que os Estados Unidos fez isso, né? O que os filósofos recentes denominaram o esquecimento do ser mostra-se, antes de tudo, como uma teimosa ignorância quanto ao lugar atemorizador da existência. Então, o que o Heidegger fala do esquecimento do ser, para o homem moderno, é o esquecimento
do lugar onde ocorre a existência. O plano popular de esquecer-se de si mesmo e do ser opera por meio de um zombeteiro descaso pela situação ontológica. Essa zombaria anima hoje todas as imagens de impetuosa atividade vital. Perda do interesse cívico, erotismo anorgânico, ela leva seus agentes a se prenderem a cálculos mesquinhos. E os gananciosos de ultimamente não mais se perguntam onde estão, desde que possam apenas ser alguém. O homem busca novos negócios e eles buscam ser alguém. O homem deve ser o empreendedor e o empreendedor de si mesmo. Ele só é alguém se ele for isso. Em um lugar só é lugar se ele for um lugar do empreendimento, né? Então o homem o homem nunca se pergunta pelo lugar, o lugar dele. Para ele, o espaço é sempre uma passagem para ele nessa busca desmedida. Ao procurarmos aqui, ao contrário, recolocar a questão do onde, em termos radicais, isso significa devolver ao pensamento contemporâneo seu sentido de localização da localização absoluta, e com esta o sentido do fundamento da diferença entre pequeno e grande. Ele quer buscar o fundamento para o homem no onde. Onde o homem ocorre. Justamente um contraponto ao homem que não pensa, ao não pensar o onde, ao se guiar pelo movimento constante do empreendimento, né, da aventura. Para a pergunta de inspiração gnóstica, onde estamos quando estamos no mundo? Essa é uma pergunta fundamental para esse livro. Onde estamos? Onde estamos quando estamos no mundo? É possível dar uma resposta competente e contemporânea. Estamos em um exterior que suporta mundos interiores. Olha essa resposta. Estamos no exterior, estamos no aberto, sentindo o vento gelado do vazio, mas esse exterior suporta mundos interiores, suporta lugares ou esferas, espaços aclimatados, criados pelo próprio homem. Não temos mais a redoma de todos, né? A visão religiosa ou a ideologia, os nacionalismos, não temos mais isso. As cosmologias antigas, o espaço é infinito, as coisas se transformam, os homens eles buscam qualquer coisa que seja. Então, o exterior o mundo é aberto, mas ele comporta mundos interiores, espaços de intimidade construídos pelos homens, políticas protetivas, comunidades, times de futebol, relação mãe e filho. Ao manter sob os olhos a tese da prioridade do exterior, não precisamos mais proceder a investigações ingênuas sobre a posição dos seres humanos no cosmos.
É demasiado tarde para sonharmos com a volta a um lugar sob as camadas celestes, em cujo interior fossem permitidos sentimentos de ordenação doméstica. O mundo, o todo, traçado pelo Hesíodo, vou falar do que nós já estudamos aqui no canal, é um todo fechado em si mesmo, em que existe o céu, a terra, o Tártaro, existe no limite o caos e Eros. Esses são os limites do todo. Isso dá para o homem uma sensação, era um cobertor para o homem, né? É esse tipo de coisa que nós não temos, essas camadas protetivas para a nossa vida. Para os que sabem das coisas, a segurança no interior do círculo mais vasto está perdida, e com ela o próprio velho cosmos, habitável e imunizador. Quem, ainda assim, quiser continuar a olhar para fora e para o alto, chegará a um vazio humano e a distâncias tão imensas para as quais não há limites pertinentes. O grego antigo ele pensava que os deuses habitavam o extremo de cima e os deuses quitônios, né? Habitavam o espaço do não ser. Havia um cercamento. Agora não. Agora o homem olha, quando o homem pensa em longas distâncias, a Terra está toda mapeada, né? O homem tem a sensação de que o homem construiu a ideia do globo para ele se sentir, para ele criar uma proteção para ele. Mas se o homem olha para fora do globo, aí ele se depara com o não humano, com aquilo que o nega. O homem habitando sobre a terra, quando ele olha para o céu, ele está diante daquilo que o nega, né? Da não terra, do não mundo, do não ele. Então, aquilo que o nega está próximo, não para de soprar vento gelado sobre ele. De modo que até mesmo o sentir-se seguro desse homem que vive sobre a terra não é tão seguro assim. Porque ele não pode calcular as consequências dos atos dele. Também nos níveis mais diminutos da matéria, revelam-se sutilezas perante as quais somos nós que nos tornamos os excluídos, os distantes. Por isso, a indagação pelo nosso onde faz mais sentido do que nunca, pois se dirige ao lugar que os homens produzem para nele poder existir tal como são. Esse lugar leva aqui, em memória de uma venerável tradição, o nome de esfera. Os homens, para eles serem o que eles são, eles produzem um lugar, uma esfera.
A esfera é a rotundidade fechada, dotada de um interior compartilhado, que os homens habitam enquanto têm sucesso em se tornar homens. A esfera é um interior compartilhado, não é um interior solitário. Você pode pensar que você faz as coisas por conta própria, mas você não faz as coisas por conta própria. Você só é você porque você emerge de um espaço compartilhado. Se você tem sucesso em se tornar homem. Como habitar significa sempre constituir esferas, menores ou maiores, os homens são as criaturas que estabelecem mundos circulares e olham em direção ao exterior, ao horizonte. Nós construímos mundos circulares, é aquilo que nós chamamos de meu mundo, que é sempre compartilhado, e é melhor quando ele tem a chance, consegue abrigar mais e mais gente e seres, animais, plantas, né? E nós olhamos para o fora dessa esfera, para aquilo que está fora, aquilo que está no horizonte, aquilo que é o não mundo, né? O não mundo, aquilo que nega o meu mundo. Viver em esferas significa produzir a dimensão na qual os homens podem estar contidos. Os homens produzem aquilo no qual eles estão contidos. Os homens produzem a sua própria casa, mas não enquanto precedentes à casa. Os homens constroem aquilo que vai construí-los, que vai ser o continente deles. Esferas são criações espaciais imunologicamente efetivas. E essa ideia de imunologia significa que o outro que me nega não está na minha esfera. Esferas são criações espaciais imunologicamente efetivas para seres estáticos, sobre os quais opera o exterior. Aí tem uma passagem aqui do Santo Agostinho.